Fique conosco até o final deste vídeo e descubra uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, repleta de lições sobre obediência, arrependimento e a misericórdia de Deus. Hoje vamos explorar a história dos ninivitas e entender por que eles eram tão temidos, além de descobrir o que realmente aconteceu com essa cidade e seu povo. Se formos listar os povos mais cruéis da história, os ninivitas certamente estariam entre os primeiros. A própria Bíblia relata as atrocidades cometidas por eles, e um dos episódios mais conhecidos relacionados a esse povo é a história de Jonas, o profeta que tentou fugir da ordem de Deus de pregar justamente aos ninivitas. Isso levanta uma pergunta importante. Por que Deus quis destruir Nínive? E por que Jonas estava tão determinado a não cumprir essa missão? Muitas vezes, Jonas é visto como um profeta desobediente e covarde, mas é preciso considerar o contexto. Imagine ser um israelita vivendo no século 6 a.C., em um período onde os ninivitas eram famosos por sua crueldade. A ideia de ajudar esse povo era inconcebível para Jonas, assim como seria para muitos de nós. Os ninivitas eram os habitantes da cidade de Nínive, uma grande metrópole situada próxima ao rio Tigre. No auge de seu poder, Nínive era a capital do Império Assírio, um dos maiores da antiguidade. A cidade era um importante centro militar, cultural, religioso e comercial, cheia de palácios e grandes construções. No entanto, por trás de toda essa grandiosidade, havia um povo marcado pela idolatria e pela violência extrema. Os ninivitas adoravam deuses como Ishtar, a deusa da fertilidade e da guerra, além de outras divindades como Nabu e Nisroch. Mas o que os tornou infames foi a sua crueldade. Eles eram conhecidos por torturas desumanas, como furar os olhos, esfolar pessoas vivas e mutilar prisioneiros, práticas que eram feitas com orgulho e exibidas publicamente. Além disso, a injustiça social era uma marca desse povo, que vivia de forma materialista e tinha uma sede insaciável por poder e domínio. Na época de Jonas, Nínive estava no auge de sua glória, com uma máquina de guerra temida em todo o mundo. Deus, no entanto, enviou Jonas para pregar àquela cidade, alertando-o sobre o juízo divino que estava por vir. Jonas relutou em cumprir essa missão, pois sabia que o arrependimento dos ninivitas poderia levar à salvação desse povo. Para Jonas, que via os assírios como inimigos mortais de Israel, essa era uma possibilidade que ele preferia evitar. Mesmo assim, Jonas acabou cedendo à ordem de Deus. Quando finalmente chegou a Nínive, proclamou a mensagem divina e, surpreendentemente, os ninivitas creram em Deus. Arrependeram-se de seus pecados e mudaram suas atitudes. O arrependimento daquele povo foi tão genuíno que Deus decidiu poupar a cidade. Esse episódio mostra como a graça de Deus pode alcançar até mesmo os piores pecadores. Jonas e o povo de Israel precisavam aprender que Deus é soberano e concede misericórdia a quem Ele deseja. No entanto, o arrependimento dos ninivitas não foi permanente. Pouco tempo depois, o povo voltou aos seus caminhos de maldade, e os profetas Naum e Sofonias anunciaram o juízo irreversível de Deus contra Nínive. O livro de Naum descreve em detalhes a queda da cidade, que aconteceu em 612 a.C., quando os medos e os caldeus a destruíram completamente. Sua população foi massacrada e as ruínas da cidade foram abandonadas, tornando-se um deserto desolado. A profecia foi cumprida. A grande cidade que antes exultava em sua glória tornou-se apenas uma sombra do que já foi. Essa história nos ensina sobre a soberania de Deus, sua justiça e sua misericórdia. Mesmo diante de tanta maldade, Ele ofereceu uma oportunidade de arrependimento. É uma lição poderosa para refletirmos sobre o amor divino e a importância de obedecer ao seu chamado. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para mais histórias e estudos bíblicos como este. Deixe nos comentários o que você achou dessa história e compartilhe suas reflexões.